Em destaque no Band Cidade, a gente agora traz para você o nosso quadro Falando em Saúde. E no Falando em Saúde, a gente vai direto para o Complexo Hospitalar Central. Quem conversa conosco hoje é o doutor proctologista Rodrigo Bastos. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso Band Cidade, uma boa sexta-feira para o senhor. Comece explicando para a gente o que ocasiona as hemorroidas, por exemplo. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos. Um ótimo tema, né? Primeiramente, é bom a gente esclarecer que hemorroidas são veias normais, que todo mundo tem ali na região do ânus, do canal anal. É um emaranhado de veinhas que a gente tem, que a gente chama de plexo, né? Nós temos o plexo interno e o externo. Quando a pessoa tem alguma dilatação dessas veias, né? Quando essas veias começam a formar varizes e a pessoa começa a ter sintomas, né? Como sangramento, desconforto, um peso no ânus, coceira, né? Dor, a gente tem a doença hemorroidária, né? Aí, quando essas veinhas hemorroidárias formam varizes, nós temos a doença hemorroidária, que pode ser interna ou externa. Perfeito. Agora, o que realmente talvez provoque um tabu maior ainda em falar sobre o assunto é a delicadeza do processo de tratamento. Ele só é cirúrgico? Houve avanços nos últimos tempos acerca de como tratar as hemorroidas, na realidade a doença hemorroidária, né, que o senhor acabou de explicar para nós? Ah, sim, exatamente. Ainda existe o tabu inclusive da pessoa procurar o médico, né? Isso aí fica uma dica aqui. E temos tecnologia, sim, de fazer inclusive a cirurgia de hemorroida sem corte, utilizando esse aparelho que a gente está vendo na tela, onde a gente vai simplesmente tirar o fluxo da artéria que leva o sangue ali para aquela região do ânus e torna aquelas veias inchadas, né? Usando esse aparelhinho que nós estamos vendo aí na imagem esquerda, né? A gente vai fazer a ligadura do lado direito, mostra a gente fazendo a amarradura dessa artéria e com isso impede o fluxo de sangue de chegar ali naquela região e a gente consegue fazer uma cirurgia de hemorroida, né? Que é o grande dilema das pessoas que têm hemorroida, tem medo da dor no pós-operatório. A gente consegue fazer uma cirurgia totalmente sem cortes, a pessoa volta para suas atividades com mais precocidade, não precisa ficar usando pomada, não precisa fazer banho de assento, tudo isso utilizando essa tecnologia que nós já temos e fazemos já há bastante tempo ali no Hospital Central. Isso mantém a eficiência no processo cirúrgico, a recuperação é muito mais rápida, a invasão do processo é bem menor. Como é que se dá justamente o pós-cirúrgico? Exatamente, essas tecnologias onde a gente evita, né, agressões na pessoa, as cirurgias utilizando vídeo, utilizando laser, utilizando essa cirurgia de hemorroida, por exemplo, com esse aparelho que se chama Endopex, que é uma cirurgia que não tem corte no paciente, então a gente agride menos aquela região, que é uma região bem sensível, né? E com isso a pessoa tem muito menos dor, volta para as suas atividades, para o seu trabalho, para o seu estudo mais rápido, né? A gente consegue prender a hemorroida, né, dentro do canal anal, sanando de vez aquele problema daquela hemorroida externa. E é importante a gente frisar que essa tecnologia que a gente já emprega, ela tem as suas indicações. Então, quanto mais precoce a pessoa procurar o médico, mais a chance que ela vai ter de fazer essa cirurgia. Quando ela deixa para procurar no último caso, quando a hemorroida já está muito externa, aí a gente às vezes tem que fazer algum outro tipo de técnica. Então, fica a dica de que sempre que tiver sintomas, principalmente aquela dica que a gente sempre dá aqui, sangramento retal, sangramento nas evacuações, nunca é normal. Mesmo que seja de uma hemorroida, precisa procurar o médico, precisa procurar o especialista, onde a gente vai ter a chance aí de fazer essa cirurgia totalmente sem corte, essa tecnologia que a gente emprega ali no Hospital Central. Perfeito. Eu estou conversando aqui com o doutor Rodrigo Bastos, ele é proctologista, é um dos grandes profissionais que fazem parte do quadro clínico do Complexo Hospitalar Central, gentilmente atendendo aqui ao nosso pedido da produção, trazendo essas orientações, principalmente preventivas, e atualizando a você, espectador e espectadora aqui da programação da Band, sobre essas tecnologias. Doutor, há consequências graves do não tratamento desse tipo de problema, os desdobramentos de uma doença hemorroidária que podem ocasionar no indivíduo? Bom, antes de... sim, né? Mas é importante a gente também aproveitar aqui a oportunidade para dizer assim, o que é que pode causar as hemorroidas, né? Essas veinhas ficarem inchadas, né? A doença hemorroidária. Principalmente a constipação intestinal, o esforço ali para fazer cocô, a gravidez também ajuda a dilatar aquelas veinhas, tem a questão de predisposição, às vezes a pessoa tem uma predisposição de ter varizes, né? Pode ter varizes nas pernas, como pode ter varizes no canal anal também. E por último, a questão hereditária, quem tem pai e mãe com história de doença hemorroidária também tem maior chance de ter. A pessoa que
que evita, né, que evita a procura do médico, ela vai ficar com esse desconforto, porque a hemorroida ela vai causar aqueles sintomas todos que a gente falou, sangramento, dor, tenesmo, aquele incômodo na região, ela vai ficar externa, né, essas veias vão só dilatando com o passar do tempo, a pessoa ela pode causar trombose, né, que é uma coagulação do sangue dentro dessas veias que causa muita dor, às vezes a pessoa vai parar no pronto-socorro com uma trombose hemorroidária, então esses desfechos são muito desagradáveis para os pacientes e quem deixa por aí de última hora, certamente vai perder a oportunidade da gente poder fazer um atendimento menos invasivo, um atendimento com menos agressão e a pessoa ter uma recuperação muito melhor. Perfeito, agradeço aqui a participação do Dr. Rodrigo Bastos, lá do Complexo Hospitalar Central, conversando com a gente. Ele é proctologista, hoje esclarecendo um pouco mais sobre a questão das hemorroidas, o que provoca, como agir de forma preventiva e ainda mais, né, o que a ciência, a tecnologia tem colocado à disposição nos avanços deste tratamento e sobre a quebra do tabu em discutir o assunto. Doutor, muito obrigado pela participação, uma excelente sexta-feira e até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Perfeito, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central no nosso quadro. Sempre é bom falar em saúde preventiva.